Fala pessoal, passei os últimos dias testando novas estratégias de trade e nesse vídeo trago uma nova estratégia gringa muito aplicada nos mercados lá de fora que eu quero compartilhar aqui com vocês. E só precisa de uma operação por dia, uma estratégia sem indicadores e um dos melhores setups de scalp para operar no mercado financeiro. E esse setup se repete todo dia no mesmo horário. Não precisam ficar muito tempo preso na tela do computador ou até mesmo do celular. Vai funcionar com conta pequena de 100 a 300 dólares. Ideal mesmo é para quem quer fazer teste em mesa proprietária. Com poucas operações, vocês já conseguem atingir arriscando de 1 a 2% do capital da conta. Isso porque o setup tem taxa de acerto combinado com gerenciamento de risco, combinado com o tamanho do lote correto para as operações e tudo isso vai te resultar em lucro. E eu mesmo validei esse operacional testando pelo celular. Por isso nesse vídeo vou passar no detalhe passo a passo como é que funciona a estratégia, qual o melhor ativo para operar ela, quando que a operação acontece, como calcular o seu tamanho de lote, o take profit, principalmente definir seu stop loss financeiro e como se preparar para as operações. Da mesma forma como eu fiz para validar a estratégia. E se vocês curtirem esse conteúdo e quiserem mais setups, mais estratégias validadas, não se esqueçam de deixar o seu like e deixar o seu comentário. O que vocês precisam entender que essa estratégia vai ter um alinhamento gráfico, vai ter um alinhamento de fluxo em 3 tempos gráficos diferentes. 15 minutos para os 5 minutos e para o 1 minuto. Primeiro passo, ir para o gráfico de 15 minutos. A partir da primeira vela do 15 minutos, que eu vou mostrar para vocês depois, quando que ela aparece, vocês vão marcar o limite superior e inferior, a máxima e a mínima desse candle. Depois disso, ir para o gráfico de 5 minutos. Nesse tempo gráfico, vamos buscar o alerta de entrada da operação. Vai acompanhar a movimentação do preço. Quando tiver a primeira barra de 5 minutos fechando acima, seja do limite superior ou do limite inferior, vai ser dado o alerta para a entrada. Neste caso aqui, eu estou falando um exemplo de operação compradora. Eu tenho a movimentação, o primeiro rompimento, o primeiro fechamento do candle verde no limite superior vai me sinalizar um potencial entrada compradora. Se o candle fechar abaixo da linha inferior da mínima do candle de 15 minutos, eu vou buscar por uma operação de venda. Depois disso, eu vou ir para o gráfico de 1 minuto. É no 1 minuto que eu vou buscar a entrada. Eu vou acompanhar a movimentação do minuto, esperar que o preço faça um pullback, uma retração, um movimento corretivo, preferencialmente acima dos limites superior da vela de 15 minutos. E na primeira barra de confirmação do pullback, eu vou abrir a operação, neste caso aqui compradora, com um alvo mínimo de relação risco-retorno de 1 para 2, ou então uma saída em alvo de liquidez. E isso pode ser um topo anterior, ou até mesmo um ponto de smart money, algum ponto de saída relevante, desde que atenda a relação de risco-retorno de mínimo de 1 para 2. Esse setup ele busca seguir o fluxo dos mercados das sessões anteriores. Isso vai acontecer em mercados de Forex, pares de moeda, mas principalmente que foi validado nessa estratégia em índices. E o principal índice que vai ser utilizado vai ser os índices americanos, o S&P 500, Nasdaq ou até mesmo o Dow Jones. Esses aqui são os códigos que vocês vão localizar nas suas plataformas. Vai ser possível utilizar qualquer plataforma desde que vocês tenham acesso a esses ativos. E quando operar esse setup na abertura do mercado americano, é onde vai acontecer a entrada do maior volume financeiro global em diversos ativos, em especial do mercado americano. Por isso, uma preferência em índices como o S&P 500, o Nasdaq e até mesmo o Dow Jones. Vai funcionar também em algumas ações do mercado americano por conta da alta liquidez e da procura por esses ativos.
O gerenciamento de risco, tamanho do lote e stop financeiro. Esse aqui é um dos temas principais que a galera se perde muito. Para quem não tem um domínio da gestão financeira, da gestão de capital, como cuidar do seu dinheiro, da sua conta para ela se tornar saudável e você se manterem no longo prazo. E aqui eu montei uma tabelinha com alguns exemplos para facilitar a conta de vocês. Para quem opera com conta pequena, 100 a 500 dólares, ou até mesmo para quem busca aí validar em mesa proprietária, é muito procurado contas de 10 mil e de 50 mil dólares. E aqui a relação de perda de stop financeiro por operação, tá, turma? Por operação. Se vocês querem arriscar 1% por operação, 2% ou 5%. Geralmente quem busca 5% por operação de risco, limite de perda, né? Por operação, é quando a conta ainda é pequena, de 100 a 500 dólares, vale o risco um pouquinho maior. Mas se vocês estão buscando aí passar numa mesa proprietária, é interessante limitar o seu risco com perda por operação de 1 a 2%. Vejo que o valor de limite de perda por operação ele é bem expressivo financeiramente, né? De 500 a 100 a 1000 dólares, 500 a 1000 dólares por operação. E nesse exemplo aqui do vídeo eu vou fazer utilizando uma conta de 500 dólares e usando um limite de perda por operação de 2%, onde me limita aqui em 10 dólares por operação. A parte do tamanho do lote. O tamanho do lote, ele é variável. Ele vai ser variável de acordo com a relação risco-retorno que vocês estão procurando na operação. E para definir o tamanho do lote, vocês precisam primeiro definir o stop técnico da operação, ajustar o stop financeiro do capital e assim buscar o lote correto. E a plataforma que eu utilizo, vou mostrar também no celular, é a Xstation, que já tem vários vídeos aqui no canal. Se vocês quiserem, link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveita que ainda está liberado vários treinamentos quem possui acesso à Xstation 5. É uma plataforma 100% gratuita, basta vocês solicitarem o acesso aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos lá, aqui eu coloquei alguns dos exemplos que ocorreram no mês de junho, que eu acompanhei, e também dessa operação que daqui a pouco eu vou falar para vocês, para a gente fazer o panorama passo a passo como a gente se preparar para as operações. Primeiro deles, vocês vão buscar o ativo que vai ser operado. Aqui na tela eu estou com o S&P, mas vocês podem buscar na sua plataforma o melhor índice que vocês estão acostumados. Mas como eu disse antes, pode ser o S&P 500, pode ser a Nasdaq ou até mesmo o Dow Jones para aplicar esse setup. Eu vou abrir um gráfico novo do S&P 500, o S500. Já escolhi o ativo, agora quando que a operação acontece? Passo. Então, cumprindo o segundo passo aqui da estratégia que é definir o ativo, o terceiro passo é buscar quando que a operação vai acontecer. E ela vai acontecer na abertura do mercado americano. Para quem não sabe, o mercado americano no fuso horário dos Estados Unidos, ele acontece às 9h30. Aqui no Brasil, ele vai acontecer às 10h30. Por exemplo, vou pegar nesse dia aqui, ficou muito favorável e puxado, foi um dia de payroll. E eu vou marcar aqui o candle das 10h30. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Marquei o gráfico das 10h30, no Brasil é às 10h30. Ah, Japa, a minha plataforma aqui no Xstation 5 não mostra o fuso horário correto, não mostra o horário não está confuso do Brasil. Por exemplo, aqui na Xstation 5, estou gravando esse vídeo aqui, é meia-noite e 45 e o gráfico está mostrando aqui meia-noite e 45, porque ele está alinhado com o fuso horário aqui. O gráfico está alinhado com o fuso horário da onde eu estou operando. Mas eu sei que tem algumas corretoras que não mostram isso. Como é que eu identifico quando que é a abertura dos mercados americanos? Aí tem uma dica fácil, tá? Vocês podem colocar um indicador de volume, que eu não estou utilizando, coloca um indicador de volume. Olha o que acontece quando a gente coloca um indicador de volume. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Existe uma relação da abertura dos mercados com o volume, né? Veja que quando teve um pico de volume nessa região é quando o mercado americano, a seção americana está aberta. Então, se vocês pegarem aqui às 10h30, vejo que é quando o mercado americano já abriu, ó, já está no seu pico de volume, né? Onde dá a primeira barra aqui, ó, de maior volume, já começa a ter um pré-mercado, né? 10h30 sempre dá o pico, a primeira barra expressiva de volume, ó. 10h30, 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 sempre, tá? Então, busquem essa barrinha, caso vocês não estejam familiarizados ou a sua corretora não mostra. Vai mostrar ali, pequeno pico, ó, 10h30, de novo, ó, dia 26 de junho.
10,5, tá vendo? Então não é difícil, tá? Usem qualquer coisa, use o volume para buscar essa entrada. Perfeito, já marquei o candle de referência da abertura do mercado americano no gráfico de M15. Agora eu marco a máxima e a mínima desse candle. Eu vou marcar aqui a máxima e a mínima desse candle. Essa aqui é a minha referência para minha entrada. Se o preço começar a trabalhar acima dessa região, eu vou pensar em compra. Se o preço começar a trabalhar abaixo dessa região, eu vou pensar em operação de venda. E turma, eu só vou fazer uma operação, tá? Não importa se o mercado violou a banda de cima e depois correu para debaixo. Vocês só vão fazer uma operação por dia utilizando esse setup. Marquei o range superior e o range inferior, eu vou para o gráfico de 5 minutos. Veja aqui no gráfico de 5 minutos, barra de volume entrando, abertura do mercado americano. Marquei o range do 15 minutos. Eu espero a primeira vela dos 5 minutos fechar positiva aqui. Eu tenho então agora o meu sinal, eu tenho o meu alerta de entrada. A primeira vela dos 5 minutos está ativada. Eu vou marcar o topo dessa velinha dos 5 minutos e com esse alerta eu já vou para o gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto, eu busco o preço fazer o pullback mais próximo da banda superior do range do 15 minutos ou na primeira vela positiva que eu tenho de um pullback. Nesse caso aqui, essa vela aqui. Faço uma relação de entrada e risco-retorno com o stop aqui abaixo do limite da banda superior e busco uma relação no mínimo 2 para 1, 1 para 2 ou então um alvo que busque aqui um topo anterior. Aqui o 2 para 1 está casando exatamente com aqui um topo anterior do 1 minuto. Então eu deixo a operação carregar e saio da operação aqui nesse alvo de 2 para 1. Embora a operação tenha corrido um pouco mais, a gente busca aqui, pode buscar a operação de 2 para 1 ou na medida que o preço estiver carregando 100%, vai trazendo a entrada da operação para o break-even e vai carregando a cada movimentação do preço, vai carregando o stop loss e o stop gain junto com a operação. Mas o mais importante é se buscar o take ou stop, busca no mínimo uma relação 1 para 2. E aqui eu separei alguns cenários que aconteceram agora em junho. E obviamente que é uma estratégia que ela vai ter stop, ela não tem 100% de acerto. Operações que tiveram acerto, essa aqui foi uma operação, essa aqui foi um dia que a operação foi a favor, deu uma relação positiva. Na relação de entrada o preço ele trabalhou acima das bandas, na relação de risco-retorno passou muito mais de 2 para 1, também ela foi positiva. Indo para uma outra operação, essa operação na venda, do mesmo cenário, violando a banda inferior, uma operação de venda, pagou aqui no mínimo 1 para 3 de operação. Aqui também uma outra operação bem puxada, pagou também bem favorável. No gráfico de 1 minuto apareceu um pouco mais esticada, mas ela chegou também a pagar 1 para 2 e quase batendo 1 para 3. Este aqui, turma, é uma situação de quando o preço viola a banda superior, porém não há um pullback em cima da linha superior. O pullback ele acaba acontecendo dentro da região, dentro do range do 15 minutos. E quando isso acontece, o stop da operação ele acaba ficando um fundo de 5 minutos dentro do range de 15 minutos. Então aqui eu tenho um range de 15 minutos e aqui eu tenho um fundo de 5 minutos, porque o pullback aconteceu dentro da região do range diário. E nessas situações o stop ele vai acontecer, o stop tem que ser posicionado dentro da região do 15 minutos. O back acontecendo nesse movimento aqui, a entrada apareceu neste momento, a relação risco-retorno não ficou muito favorável, vejam só, ele chegou a pagar uma relação de 1 para 1 e chegou a pagar somente uma relação risco-retorno de 1 para 1 e o preço depois ficou lateralizado. Se chegou até 1 hora da tarde, 1 hora da tarde, o preço não andou, o ideal é sair da operação, seja no take ou seja no stop, tá? Então aqui passou 1 hora da tarde, o preço já correu quase 2 horas e meia de operação, não faz mais sentido. O mercado está indeciso. Então aqui é um cenário, uma situação onde pode acontecer um break-even ou até mesmo com uma saída antecipada da operação. Mas vai acontecer situações onde vai aparecer o stop da operação. Vamos pegar exemplo aqui desse dia. Aqui teve um momento clássico de stop. O mercado ele faz
o gatilho, o alerta aqui do M5 nessa vela, está apontado o M5, o preço faz um pullback dentro da região, então, ou seja, o stop ele acaba ficando dentro da região e a relação de risco-retorno ele ficou muito desfavorável, ó, ficou muito desfavorável para a operação, mesmo que tenha feito a entrada muito atrasada dentro dessas velas. Vejam só que ele pegou o stop loss aqui, quase chegando 1h da tarde, veio o stop da operação. Da mesma forma como aconteceu aqui nesse dia, também o preço ficou violado, trabalhou dentro da banda, mesmo dentro do stop, o stop aqui estava nesse candle, a entrada neste candle aqui e o preço já acabou buscando o stop. Mas veja que no somatório das operações, a gente tem aqui, vou fazer o seguinte, que eu tenho 2 stops aqui, eu tenho 2 stop loss, aqui eu tenho um take, 3 takes e eu vou dizer aqui que eu tenho uma zerada, aqui um break even, tá? Então no final eu tenho 3 operações positivas, 2 stop loss, uma taxa de acerto de 50%. Porém, como eu busquei no mínimo 2-1 numa operação, essas 3 operações foram muito mais lucrativas que o stop. Por isso, no longo prazo, é uma estratégia que tende a ser lucrativa. E turma, para se preparar para as operações, não tem mistério. Retomando, vai marcar o candle da abertura do mercado americano, vai marcar o candle da abertura do mercado americano, vai marcar os 2 ranges, da máxima e da mínima, e vai esperar o alerta. O que eu fiz foi, para não ficar preso na tela do computador, eu vim na Xstation 5 e eu coloquei alertas, tá, turma? Alertas de compra quando rompesse a máxima e alerta de venda quando rompesse a mínima do candle de referência do 15 minutos. E a partir daí eu acompanhava as operações no celular. Eu vou colocar aqui ao lado, turma, a operação realizada onde eu fiz exatamente esse operacional. Eu marquei exatamente como eu mostrei aqui nesse vídeo, onde eu, através da plataforma da Xstation 5, eu abro o gráfico, acompanho a abertura do mercado, abro o ativo. Uma vez identificado o range da vela de 15 minutos, eu coloquei um alerta nos limites superiores e limites inferiores. O legal é que se eu coloco esses alertas no desktop ou no celular, vai me aparecer a notificação pelo celular. Então, mesmo com o celular desligado, quando o alerta estiver ativado, eu recebo a notificação e eu me preparo para fazer a operação. Depois que eu fiz a relação de risco-retorno do tamanho do lote, vejam que eu fiz o casamento do lote para ter uma relação de risco-retorno favorável e um gerenciamento de risco de um stop de até $10 por operação. Então, para atingir os $10, eu tive que mexer no tamanho do lote. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde explico exatamente no detalhe como fazer o gerenciamento, o tamanho do lote da operação, perfeito? Fiz a entrada, deixei rolar e esperei ser notificado pelo celular que tinha sido atingido o take e abri, estava lá a operação positiva, perfeito? Era isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no comentário e testem ela, operação. E é claro, faça o backtest. Sugiro que vocês abram a sua conta demo aqui na Xstation 5, validem o operacional e depois validem também na sua conta real. Ela requer um pouco